Nós hoje estamos retornando, então, para o livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos trabalhar Eclesiastes, capítulo 8, do verso 16 até o capítulo 9, verso 10. O tema da nossa mensagem hoje é sabedoria para viver com alegria debaixo do sol. Irmãos, nós vivemos na geração com o maior acesso a coisas, uma geração com mais liberdade, com mais empoderamento, vamos usar esse termo, com mais opções. Temos a geração com possibilidades de escolha de ser o que quiser, às vezes até contra a própria natureza. A geração que tem mais acesso à informação, a geração que mais tem ciência, que mais tem acesso à tecnologia. Tecnologia essa que facilita a vida, reduz o trabalho muitas vezes. Mas no fim, temos a geração mais deprimida, mais triste, com mais problemas emocionais. Desde coisas que vêm de corações abatidos, tristes com algo, até coisas como vícios, pornografia, bebidas, festas, namoros, relacionamentos e etc. Somos a geração que mais tem tudo o que quer e a que é mais triste e descontente, mesmo diante de tudo o que tem. O problema, meus irmãos, não é não ter, mas é desejar ter alegria em coisas, do que ter alegria em alguém, que alguém é Cristo. Vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto aqui hoje. Vamos lá para Eclesiastes, capítulo 8, e vamos ver a partir do verso 16. Eclesiastes, capítulo 8, verso 16 e 17, Salomão ele vai afirmar aqui que ele se dedicou a entender com sabedoria o que deveria ser feito debaixo do sol. Ele olhou para a vida e disse assim: como é que eu devo viver a vida? E ele percebeu que ninguém é capaz de conhecer a vontade soberana de Deus com os mínimos detalhes que muitas vezes nós desejamos. Eclesiastes capítulo 8, verso 16 a 17, ele diz assim: quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra. Aí aqui ele tem um parêntese, né, que ele faz aqui. Pois nem de dia, nem de noite se consegue conciliar o sono. Ele está falando que a tentativa de compreender as coisas tirava-lhe o sono. Ou a tentativa de viver nos tira muitas vezes o sono. Tentar entender a vida nos tira o sono. Então ele abre esse parêntese aqui no meio do texto. Eu acho que na sua Bíblia deve ter lá eu acho que é travessão, né, o nome dessa. Algumas Bíblias devem ter aí o travessão, que é um parêntese, que é aberto então, que ele abriu aqui no meio. Se você tirar esse travessão daí, vamos fazer a leitura que aí vai ficar mais fluido o entendimento. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, aí pula já para o verso 17. Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. O que ele está fazendo aqui então com esse travessão? Ele está colocando um tempero no pensamento. Ele está expressando que ele se dedicou a conhecer a partir de uma perspectiva sábia. Ele olhou para a realidade e a partir dessa perspectiva sábia, ele queria entender como é que o homem deveria viver debaixo do sol.
o seu trabalho, a sua vida, sua caminhada. E aí ele contemplou diante disso, a partir desse olhar sábio, que toda a obra que o ser humano, que Deus faz, não pode ser compreendida. A obra que Deus faz não pode ser compreendida pelo ser humano. E ele lançou o tempero dizendo o seguinte: pois nem de dia nem de noite a gente consegue conciliar o sono. Ou seja, pensar sobre isso, experimentar isso, muitas vezes é angustiante. E essa é uma condição nossa, como seres que vivem debaixo do sol. No verso 17 ele então continua dizendo: por mais que se esforce para a descobrir, não a entenderá. E, ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Então ele está dizendo o seguinte: mesmo olhando com um olhar sábio para a realidade, existem coisas que Deus faz que eu não consigo compreender. E mesmo que eu me esforce, e mesmo que o sábio diga, eu vou passar um tempo analisando e eu vou conseguir entender, ele não vai achar a resposta. É como se Deus escondesse dele. Isso me faz lembrar Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas foram feitas para os homens, mas as coisas encobertas foram feitas para Deus. Aquilo que Deus quer que seja conhecido, Deus revela. Aquilo que Deus não quer que seja conhecido, Deus não revela. Esse é um dos grandes dilemas da teologia. A teologia humilde é aquela teologia que não está num pedestal dizendo que sabe de tudo. O teólogo humilde é aquele que diz o seguinte: eu estou lidando com algo muito maior do que eu. Eu consigo ir a limites. E esses limites são aquilo que a Bíblia me diz. Minha racionalidade consegue refletir até certo ponto. Mas mesmo com sabedoria eu não vou poder achar a resposta que eu espero. Porque Deus me pôs um limite. Deus me pôs uma condição limitante. Por isso que aqui na igreja eu sempre ensino os irmãos a respeito de que nós devemos falar onde a Bíblia fala e calar onde a Bíblia cala. Quando eu digo isso, meus irmãos, eu não estou me levantando contra a teologia. Eu sou teólogo, amo a teologia, faço teologia. A teologia é uma ferramenta na minha vida, para meu trabalho como pastor. O problema é quando você acha que a teologia se torna uma ferramenta superior às Escrituras para te responder aquilo que Deus não quis te revelar. Mas se você usar a lógica, talvez você consiga encontrar o que a Bíblia não te falou. Gente, isso é arrogância. O caminho mais seguro é falar onde a Bíblia fala e calar onde a Bíblia cala. E se a coisa parece que não faz sentido, aceita que não faz. Um grande exemplo disso é a soberania divina e a responsabilidade humana. Deus é totalmente e absolutamente soberano sobre todas as coisas debaixo, todas as coisas no universo estão sob o domínio absoluto de Deus. Mas as tuas escolhas que você pode tomar são responsabilidade sua, mesmo estando debaixo da soberania divina. Mesmo Deus quebrando o teu coração ou endurecendo o teu coração, como fez com Faraó, Faraó foi condenado por sua responsabilidade. Como eu consigo agora equilibrar essas duas grandezas? Como então eu posso dizer para o homem que ele é responsável por suas escolhas, mas ao mesmo tempo Deus é soberano sobre a decisão desse homem? Como conciliar isso? Meus irmãos, eu não sei. A Bíblia não me revela isso. A Bíblia me revela apenas que Deus é soberano absoluto, mas ela também me revela que Deus nos chama à responsabilidade de tomarmos uma decisão. A que nível isso vai acontecer? É a fé, é a graça, essas são as tentativas teológicas de compreender o fenômeno. Mas nenhum teólogo pode dizer que conhece absolutamente a respeito disso. Porque mesmo como o texto está dizendo, mesmo que ele pare para tentar entender, ele não vai achar. E se ele chegar para você e dizer, achei, ele é um mentiroso. Achei a resposta. Falso profeta.
mentiroso. Você não vai achar a resposta. É necessário nós entendermos que aquilo que Deus faz passa por questões misteriosas. Algumas que podem ser compreendidas, outras que não podem ser compreendidas. Salomão se aplicou a conhecer a sabedoria, com sabedoria. A partir desta, ver o trabalho dos homens, ver o que as pessoas fazem, desde o trabalho braçal até o trabalho filosófico e teológico, vamos dizer assim. Tudo aquilo que Deus nos pôs na terra para executar, ele tentou compreender com sabedoria. Ele estava buscando entender o que seria melhor para se viver a vida debaixo do sol. Qual é o melhor para se fazer? Para eu não perder meu tempo, vamos dizer assim. Ou seja, como é que em um mundo quebrado, olhar a realidade da vida pode nos conduzir a uma condição melhor de vida diante de Deus? É isso que ele estava tentando entender. O que é que vale a pena ser vivido? O que vale a pena ser experimentado? O que vale a pena ser compreendido? É isso que eu preciso entender. Diante então de sua análise, ele percebeu que tudo, mesmo perdendo o sono, em um mundo assim, é incompreensível. Não se sabe o que Deus está fazendo. Eu não posso chegar e dizer, agora eu sei, estou sabendo o que é que Deus quer fazer. Meus irmãos, Deus pode fazer o vento girar numa direção completamente contrária daquilo que você acha que Deus vai fazer. Deus pode nos surpreender. E Ele nos surpreende. Até mesmo o sábio que afirma conhecer não consegue compreender a dinâmica complexa da vontade de Deus. Já tiveram momentos de aconselhamento que alguns irmãos chegaram para mim e contaram situações tão difíceis, que ele perguntou, pastor, o que é que eu devo fazer? Eu disse, meu irmão, vamos orar. Situações em que a pessoa começava a chorar e eu chorava junto com ela. Acho que a pessoa ficava assim, meu Deus, eu vim aqui pedir ajuda ao pastor e o pastor está chorando comigo. E a única coisa que eu podia dizer era, confie no Senhor. Eu não tenho uma resposta para a tua situação. A única resposta que eu tenho é que o Senhor está no controle. Vamos buscar ao Senhor para tentar ver qual direção Ele pode nos dar. Não é fácil. Então, se você acha que existe o cara que tem resposta para tudo, esse cara não existe. Não é igual a Roberto Carlos, esse cara sou eu. Não, não existe. Esse cara não existe. E se alguém disser para você que existe, ele é um mentiroso. Hoje, com o guru de internet, isso é muito comum. Bota a caixinha de pergunta, aí o cara vai lá e faz a pergunta para você responder. Eu quero mudar de emprego. O que é que eu devo fazer, pastor? Aí o guru de internet vai resolver a tua vida em 30 segundos, aquele teólogo lá. Pelo amor de Deus. O texto, então, está dizendo aquilo que, na minha mente, no meu coração, quando eu estava, então, preparando a mensagem, estudando, é aquele texto de Isaías que diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Você não vai conseguir dizer e descrever o que Deus está fazendo na sua vida. Você acha que sabe. Você acha que conhece. Mas você não sabe o dia de amanhã. A gente tem planos, tem sonhos, tem objetivos. A gente sempre acha que o acidente ocorre com o outro, que a mudança de projeto ocorre com o outro, que o desemprego ocorre com o outro, que o roubo ocorre com o outro. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Mas isso é um engano, a gente achar que a nossa vida está no domínio da nossa sabedoria, da nossa condição. O coração humano, irmãos, deseja o conhecimento desde o jardim do Éden. Vocês lembram qual era a promessa? Se você comer desse fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Achamos que o conhecimento nos libertará. Quando tivermos o conhecimento de tudo, para então escolher. Você diz, pastor, mas espera aí. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos disse isso. Conhecer a verdade. O que é a verdade? Todos estão condenados, carentes da graça de Deus. E Cristo é o único caminho para a salvação. Arrependa-se e creia no Evangelho. Essa é a verdade. E essa verdade te libertará. Eu sei que está sendo usado aí esse slogan de modo político. Está sendo tirado de contexto para um projeto de poder. Está errado.
Conhecimento nenhum me dá poder. Isso é uma mentira, isso é uma farsa. Porque muitas pessoas querem um conhecimento para libertar elas de Deus. Porque ela pensa assim, se eu conhecer, eu não preciso de Deus, eu vou saber me virar sozinho, sem depender dele. Por que tem tanta gente aí nos búzios, nos tarôs, querendo conhecer o futuro no horóscopo? Espero que não tenha nenhum crente aqui no horóscopo, pelo amor de Deus. Espero, né? Que hoje, pelo amor de Deus, a gente tem lá um cara que chega no show, fala de Jesus, aí os crentes fazem, eita, o Bíblia falou de Jesus. Aí na mesma hora o cara canta uma música dizendo assim, eu vou pra farra, usar droga, pegar mina, não sei o que lá. Aí o povo, ei, ele é crente, pelo amor de Deus, gente. É uma contradição em pessoa. E hoje a juventude cristã, pelo amor de Deus, estão virados de cabeça para baixo. Estão sentados com o diabo e com Deus ao mesmo tempo. Isso é impossível. Isso é impossível. Amar o mundo e amar a Deus. É impossível. É necessário a gente entender que a verdade, ela nos liberta por causa da verdade do Evangelho. Ela é libertação em todas as áreas da vida. O conhecimento que muitas vezes desejamos é aquele que nos livra de Deus, que nos faz autônomos. Esse é o desejo do ser humano. Deus diz, olha, não coma do fruto, pois certamente morrerás. Aí ele diz, não, se você comer, você será semelhante a Deus. E Deus tem medo que você seja igual a Ele, que você seja livre. Aí o ser humano, aí foi lá e comeu. E agora a gente está aí, trancando as portas da nossa casa por causa disso. Tendo que ter uma senha na conta do banco, porque senão o ladrão vem e rouba. O problema é porque nós achamos que conhecimento nos dará controle das circunstâncias. Se eu souber o que vai acontecer no futuro, eu conseguirei dominar a história. É interessante isso, isso é um dos maiores sonhos da humanidade. Vocês sabiam? São dois maiores sonhos da humanidade. Um deles é vencer a morte. Descobrir como não morrer mais. Existem pesquisadores tentando descobrir qual é o dispositivo no corpo humano que pode ser revertido para que o envelhecimento não ocorra. Estão estudando aí, existe pesquisa pesada nisso. Criogenia, congelar o camarada para depois, quando descobrir como ressuscitar ele, tirar do gelo e ressuscitar. Tem milionários aí pagando fortunas para manter o corpo lá. Ou então, vou manter lá meu material genético ali, porque quando descobrirem a clonagem, vão me clonar e eu vou voltar dos mortos. Tem aí um outro ramo de pesquisa, que é a tentativa de fazer um download do cérebro. Pegar o cérebro humano e copiar para dentro de um computador. E aí você passa a viver lá dentro. Porque eles acham que nós somos o nosso cérebro. E nós não somos o nosso cérebro. Esse é o pensamento equivocado. E aí você copia, faz um download, joga para dentro de um mega computador, aí você vai ficar vivendo lá dentro. Depois que você morrer aqui, seu cérebro vai estar lá dentro. Coitado, o cabo vai lá e desliga o computador, já era. Vai, reseta aí. Matou milhões de pessoas. Eita, os coitados. Era um bocado de inteligência artificial. Não era um ser humano. Nós queremos conhecimento para dominar a realidade. Ah, se eu souber o futuro, eu entro na máquina do tempo, vou lá para o futuro, aí descubro. Eita, o meu filho morreu afogado. Aí eu volto no passado para ensinar ele, para botar ele na natação. Porque aí lá no futuro, ele não vai morrer mais afogado. Aí depois ele morre de outra coisa. Aí eu vou lá no futuro para descobrir. Gente, isso é o sonho do ser humano. Dominar a realidade por meio do conhecimento. Isso é o que nós vemos, por exemplo, lá na Torre de Babel. Vamos fazer os tijolos mais fortes, mais tal. Vamos usar a ciência para a gente fazer uma torre tão grande que toque no céu e o nosso nome seja conhecido. Vamos descobrir uma vacina que destrói todas as doenças.
Vamos descobrir um tipo de comida que vai acabar com a fome. Vamos descobrir um sistema de governo que vai trazer a paz no mundo. Vamos encontrar. É sempre assim, é essa esperança do coração humano, que é uma esperança que Deus colocou, que está presente em nós, esse desejo pela prosperidade, pelo bem, pela bondade, por ver um mundo melhor. Isso é válido. O problema é que as ferramentas são erradas. Porque o evangelho sempre vai humilhar o homem. Por que o evangelho não é palatável? Porque é uma mensagem humilhante para o ego humano. A mensagem do evangelho é: você não pode fazer nada. Você está morto em seus delitos e pecados. E por isso Deus entrou na história, se fez carne, morreu no teu lugar, derramou o sangue para você crer na obra que Ele realizou, para que você possa ser salvo. Isso é humilhante para quem quer ter o domínio, o controle. É o conhecimento que traz para mim o controle da vida. Irmãos, é aquele conhecimento que a gente hoje busca na internet. Tem muita gente adoecendo mentalmente por causa disso. É aquele cara que vive lendo notícia de política, para tentar saber o que vai acontecer com a Bolsa de Valores, com o governo, com tal, porque ele está ali louco para tentar entender, para poder se proteger para o futuro. Aquele cara que está na teoria da conspiração, tentando entender quem é que agora a rainha morreu, agora o rei que assumiu, ele é do reset, do grande reset, e agora ele vai resetar a economia, e agora vai o anticristo. Ou seja, a gente está tentando conhecer para se proteger, para tentar dominar a realidade, e aí a gente vai e fica acessando aqueles canais de YouTube, daqueles caras teóricos da conspiração, jogando conspiração e mais conspiração. Você vai, faz sentido mesmo, a Terra é plana. Pelo amor de Deus. É aquele conhecimento que a gente pesquisa no Google. Eu estou tossindo, tosse constante. Aí vem lá, malária, cólera, câncer. Aí você, Jesus amado. Aí a mulher olha para você, está você ficando verde, azul, amarela, diz: que foi? Não, porque eu estou morrendo. Não é isso que a gente faz hoje? Gente, isso é sério demais. A gente brinca e ri, né? Porque realmente é engraçado. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa que é séria, que inclusive até minha esposa já trabalhou no Projeto Ana. Gente, já existem pessoas aí, já existem discussões a esse respeito. Já existem influenciadores sérios falando sobre isso. Existem mães que estão adoecendo. A maternidade está virando motivo de doença. Porque hoje você vai no Google para pesquisar qual remédio, qual técnica primorosa de educação de filho, qual método infalível pelo amor de Deus, para tentar ter a melhor educação do melhor filho, do melhor universo do mundo todo, para você criar pelo amor de Deus. Tua avó criou uma bênção que é teu pai e tua mãe. E nessa onda tu vai criar mais um mimizento. Uma geração adoecida e destruída, sem identidade. Porque os pais estão ali querendo botar os filhos numa bolha de proteção do conhecimento e tal. Ah, mas é porque... Aí a pobre da avó chega e faz: dá um melzinho com alho para o menino. Não, eu vi um influenciador dizendo que o mel com alho vai matar as traqueias e o pulmão e os cabelos da criança. Mas tem um influenciador que disse que mel com limão é não sei o que. Pelo amor de Deus, gente. Está todo mundo aqui vivo. Está todo mundo aqui vivo. Chega lá e agradece, diz: obrigado, mãe. Mas deixa eu levar ali no médico. Vai lá no médico. Para de ir para influenciador. Hoje, gente, pelo amor de Deus, é uma doença. Toda mãe, todo pai hoje é especialista em criar filhos. Às vezes o cara está um menino no bucho, já está lá. É porque eu acho que a gravidez é... Pelo amor de Deus. Tua avó criou 15. E agora está o especialista lá em criação de filhos. Hoje a gente vive numa era... Recentemente eu li um livro fantástico.
Que aí, quem tiver, porque esse livro está no aplicativo do Pilgrim. Pilgrim. É um aplicativo de audiobook. Aí ele tem o livro escrito e tem o áudio. Aí eu tanto li quanto ouvi. Eu vou viajando tal, e eu vou ouvindo. O autor é a pirâmide do conhecimento. Ele trabalha exatamente sobre isso. Ele diz que a gente vive hoje na era da glutonaria do conhecimento. As pessoas estão inchadas de conhecimento, muitas vezes superficial. Vocês já viram hoje que todo mundo dá palpite em tudo? Tem pastor que é especialista em tudo. O cara dá pitaco em tudo. Morre alguém, ele já posta lá. Fulano de tal morreu porque era uma pessoa parará, barará. Você diz, eita, o cara sabe de tudo, está ligado em tudo. Pelo amor de Deus, esse cara não pastoreia não, vive olhando notícia. Eu vim saber que a rainha morreu pelo grupo da família. A rainha morreu, eu disse que rainha, Elizabeth. Eu disse, meu Deus, era uma coisa impossível. É uma coisa que a gente nem esperava, né? Tem lá os imortais, né? Aqui no Brasil tem o Silvio Santos. São pessoas assim que a gente diz, meu Deus, eu não esperava. Mas aí eu vou dar uma opinião do que eu acho que a rainha era, que ela fala, pelo amor de Deus, homem, eu vou cuidar da igreja. Vou dar opinião aqui de Dona Lourdes, cadê Dona Lourdes, seu Arnaldo? Eu vou aqui, eu vou ajudar vocês que estão aqui, gente. Eu vou estar, rainha, pelo amor de Deus. Somos a geração que mais tem acesso à informação, mas é a mais desinformada. Vocês viram aí nessa pandemia o que aconteceu. O pandemônio que foi esse negócio. A vacina, você bota um imã e fica o imã pendurado na vacina. Vai virar um crocodilo. Aí vai não sei o que lá. Não, se vacinar vai mudar o DNA e você vai virar um alienígena. Ah, não, agora, pelo amor de Deus... A gente sabe que o que aconteceu foi um teste na população. Isso é indiscutível. Testaram esse negócio na gente. Foi isso que aconteceu. Não, mas é porque os maiores pesquisadores, conhecedores... Graças a Deus que pelo menos o negócio se resolveu no meio de trancos e barrancos, a coisa parece que sumiu. Ah, mas não é, ela não existe. Na realidade é um plano para a dominação do cérebro humano, com a besta 666 e tal. E aí era gente, meu amigo pastor, dando de um lado, do outro, não sei o que lá. Vocês viram, gente, foi um dos períodos, para ser pastor, eu acho que, meu Deus, os futuros pastores aí, peçam a Deus para não repetir um negócio desse. Porque foi tenso, viu, gente? Vinha gente, pastor. Eu digo, gente, eu não sei. Vamos orar ao Senhor. Aí tinha pastor brigando, não vacina não, quem não vacinar, não vacina, que se vacinar, não vai fechar a igreja, que não vai fechar, não, que vai... Era uma confusão. Aí eu disse, Deus santo e amado, o que eu faço? Aí Deus disse, guia o povo. Aí eu fui, gente, vamos aqui com todo cuidado. Vocês viram como foi, né? A gente todo cauteloso e tal. Aí recebi nome de que era medroso. Aí eu disseram o nome que eu estava corajoso demais. Aí eu digo assim, eu sou medroso ou sou corajoso? Não, porque eu vi um especialista dizendo que o senhor está medroso. Aí outro diz, não, mas eu vi um especialista dizendo que você está corajoso. E aí eu sou o quê? Porque a gente está vivendo nessa era de loucura, gente. Jovem, se tu quiser arrancar tuas duas orelhas, arrancar assim, para virar um lagarto, tu pode procurar lá no YouTube, que tu vai ver um pastor defendendo o arrancar a orelha biblicamente, para virar um lagarto. Eu tenho certeza que tu vai achar. Toda e qualquer presepada, safadeza que tu quiser fazer, tu vai encontrar um cara usando texto bíblico para justificar a safadeza. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Um dos maiores perigos para o coração dessa geração desinformada é o excesso de notícias sobre o mundo. Vocês já pararam para perceber que a gente fica ansioso? Gente, pastor, você viu? Lançaram 3 mísseis teleguiados em um aeroporto da Ucrânia. Não vi não. Pois foi. Meu Deus, que coisa terrível. Eu disse, rapaz, o teu coração está frustrado, tu está carregando um sentimento pesado de um aeroporto do outro lado do mundo,
que foi bombardeado. É triste, gente, mas muitas vezes tem um tarado na rua e tu está preocupado com a guerra da Ucrânia e não está sabendo na notícia que tem um tarado na tua rua e pode pegar um filho teu. É um excesso de informação desnecessário que angustia o coração, que traz dor para a alma e que não resolve nada. Adoece a gente. Por isso, muitos acabam achando que pode falar sobre tudo. Gente, as mídias sociais são um perigo. Deixa eu te dizer por quê. Eu tenho certeza que se você for um cara de direita, você não segue uma página de esquerda. Eu tenho convicção plena. Se tu for um cara de esquerda, tu não segue uma página de direita. Tua timeline está cheia de notícia de direita. No teu juízo, o universo gira em torno dessas notícias que você escuta, porque você já pré-selecionou o que você quer ouvir. Então você acha que a sua visão de mundo é a mais correta do mundo, porque está todo mundo... Pastor, está todo mundo falando nesse assunto. Está na tua bolha. Na tua rede está todo mundo falando, porque tu já selecionou. Existe uma coisa chamada algoritmo. Se você quiser, quem tiver Netflix, assiste o documentário O Dilema das Redes. As mídias sociais hoje possuem algoritmos. O que é um algoritmo? Deixa eu te explicar. O algoritmo é uma ferramenta de inteligência artificial que ela consegue observar as tuas preferências. Tu já percebeste que tu está conversando... Eu estava uma vez conversando com o Michele, ela disse assim, amor, aquele suco de uva é tão gostoso, né? É. Aí eu fui para o Instagram, estava lá, compre suco de uva em promoção. Eu digo, shit, eu nunca pesquei seu suco de uva. Está lá, compre suco de uva. Vocês lembram aquela propaganda? Compre batom, compre batom. Meu amigo, tudo vai girar. Você for olhar meu Instagram, sabe o que é que tem? Tem desenho japonês, tem peixe e comida. Você quer conhecer a preferência de alguém? Olha o Instagram do cabo. Ele vai empurrando aquilo que o algoritmo sabe que é o que você gosta. Ou seja, ele vai te viciando, ele vai dominando teu cérebro. E aí você fica consumindo. Quanto mais você consome, mais o algoritmo diz, eita, agora eu sei o que é que ele quer, eu sei o que é que ele quer, eu sei o que é que ele quer. E ele vai, meu amigo. É destrutivo. É destrutivo. É igual você ser um alcoólatra e acordar todo dia de manhã, quando você menos espera a garrafa secou, quando você olha para o lado já tem outra garrafa. Você, poxa, que massa. Providenciaram já a garrafa e te entregaram mais uma. Desce mais uma. Vai mais uma. É isso que acontece. E a gente acha que se a gente souber de tudo que a gente está vendo ali nas mídias, a gente vai se proteger de tudo. Afinal, você passa a conhecer tudo, sabe das teorias de tudo, e por isso você pode proteger sua família. Na realidade, é a geração dos homens mais medrosos, desesperados, mais armada até os dentes. Se permitisse, você tinha bazuca na sua casa. Vou proteger minha família. É interessante, os Estados Unidos é um país tão livre, que lá a liberdade de expressão é tão grande, que você, lá tem é muito comum as pessoas construírem bunkers. O que é um bunker? Você pega a sua casa e abre um buraco embaixo dela, põe uma lapada de concreto, pega meio mundinho enlatado e põe numa despensa, porque se a Terceira Guerra Mundial começar, tu corre lá para o bunker e fica lá vivendo por mais 6 meses. Aí os caras estão teoria da conspiração. Gente, tem documentários sobre isso. Vai no Discovery que você vai achar. Documentários sobre esse pessoal loucão, piradão. Não, porque eu vi que os aliens vão atacar. Então já preparei aqui minha comida. Você diz, esse cara tem sem juízo. Mas na cabeça dele faz todo sentido. Talvez tenha muita loucura na tua cabeça, tu não sabe. Muita piração na tua cabeça e tu não sabe. Tu está achando que é a coisa mais fantástica do mundo. Aí tu chega para o cabo e diz, porque eu tenho uma teoria. Aí o cabo diz, Jesus amado, misericórdia, Jesus. Vamos me benzer aqui.
As mães agora seguem um blog de tudo. Blog de como vestir a criança, como limpar o nariz. É interessante. Uma vez eu fui... eu vi uma pessoa publicando um negócio, eu fui ver, né? Para que eu fui ver? Aí o que mais aparecia era a mãe empurrando um negócio d'água daqui no menino e saindo do outro lado. Como limpar a venta do menino. Aí, eu digo, meu Deus, não quero mais ver isso não. Algoritmo, me ajuda. E estava lá, influenciadores sobre educação de filhos, alimentação, psicologia, pedagogia. Elas entendem o que os outros nunca entenderam. A ciência deu um conhecimento que as mães anteriores não tinham. Por isso, as mães de hoje vão criar os melhores filhos de toda a espécie humana. Vai da onda? Não, pastor, eu não vou usar a chinela, porque se eu usar a chinela vai criar um trauma. Está todo mundo traumatizado. É tudo um bocado de psicopata, sociopata, criminosos. Minha mãe deu uns chineladas em mim, que é por isso que eu roubo chocolate na geladeira hoje. Tá lá o chocolate, eu chego lá e pego o menino. Diz, meu chocolate, eu digo, eu comi. Eu acho que foi a chinelada que minha mãe me deu. Gente, eu estou sendo irônico aqui. Exatamente para mostrar o quanto é ridículo, às vezes, você achar que domina a realidade. Na realidade, se torna a geração mais ansiosa, despreparada, desesperada, depressiva e agoniada. Eu digo assim, eu já disse várias vezes aqui, essa geração de pais de hoje é a geração de pais mais despreparadas para criar filhos. Eu tenho pena dos meninos. Porque eles sabem de tudo, não escuta mais ninguém. A avó criou um aborígene. E o aborígene criou você. E agora você vai criar um gentleman. Perfeito. Gente, você vai adoecer. Os pais vão adoecer. Não tem como se dominar todo o conhecimento, não. Não é assim que funciona. Ser um jovem estudante hoje é o céu, pois temos acesso a tudo com um clique. Conversando com meninos, tinha uma enciclopédia chamada Enciclopédia Barça. O que é enciclopédia? Eu digo, vem Jesus, eu tenho que explicar o que é enciclopédia. Não, era um bocado de livro, num estante bem grande assim, era uma das enciclopédias mais caras do mundo. Você ia fazer estudo, alguma pesquisa, você tinha que ir na biblioteca e tinha que sair lá. É o quê? É aborto. Então deixa eu ir para a letra A e torcendo para ter lá alguma coisa. Hoje, ok, Google, sim, senhor, o que o senhor deseja? Quero pesquisar sobre aborto. É engraçado Samantha, né? Que aí tem a Alexa, né? Eu quero assistir um vídeo de bichinhos engraçados. A Alexa, pois não, bichinhos engraçados na playlist. Está lá, os bichinhos engraçados. Precisa nem saber escrever. Temos uma infinidade de conhecimento que antes era exigido muito esforço para achar. Agora esses jovens, agora eles vão ser os mais intelectuais, inteligentes, preparados e avançados da história. A juventude, meu amigo, essa juventude vai botar para... É isso que está acontecendo? Você olha os jovens, gente, saiu uma pesquisa recente, uma pesquisa que ocorre uma medição, geração após geração, ano após ano, é medido o QI. O QI é o quociente de inteligência. É a capacidade que o cérebro tem de resolver problemas. Cada pessoa tem como medir o seu QI, é sua inteligência, certo? É medida, é inteligência racional, ela é medida, certo? Há mais ou menos 60 anos, a inteligência é medida nos Estados Unidos. Se descobriu que a geração atual, essa geração millennial, é a primeira geração em que o QI é inferior ao dos pais. Porque todas as gerações anteriores, o QI ia sendo ampliado. E aí, eu tenho um livro, Aidin, eu tenho um livro em casa, que fala sobre a pesquisadora dizendo, sabe quando se descobriu que o número de doenças mentais, a redução cognitiva das crianças e uma série de dilemas, a partir de quando a confusão começou? Quando o primeiro iPhone foi lançado. O celular veio para destruir o cérebro
das pessoas. Você chega, está lá o jovem lá com o pescoço torto. Aí senta na cadeira. Menino, não tinha aqueles vermes do Homens de Preto, né? Vocês lembram uns vermes que tinha assim? Então, tudo assim, tudo torto, tudo troncho, sem pensar direito. Tudo bom, menino? Jesus amado, estou com medo, vai que é um zumbi queira me morder. Gente, isso é sério. Essa juventude está perdendo a capacidade de pensar. Está adoecendo o cérebro. Você dá um celular para o seu filho, você deixa ele consumir isso, você está destruindo o futuro do seu filho. Você vai assistir hoje os filmes, gente, é cada filme um mais ruim do que o outro. Aí veio um filme aí que explodiu aí, que foi feito da velha guarda. Foi aquele Top Gun Maverick, né? O que teve aí. Aí explodiu, porque ele foi feito baseado na velha guarda, o pensamento da velha guarda. É um filme machista, misógino, não sei o que lá, taxista, fascista, um bocadista. Aí hoje você vai olhar as produções, pelo amor de Deus, cada uma mais deprimente do que a outra. A gente estava falando aqui, sábado, com os jovens sobre cristão e a cultura. É cada filme ruim. Cada coisa que você começa a assistir o filme, já sabe o final. Você sabe que vai aparecer uma personagem feminina que ela não tem medo de nada, tem os super ultra poderes máximos, todos os homens do filme são cafajestes, inúteis e serão destruídos para que ela soberanamente domine todo mundo. Aí pronto, todo filme agora é a mesma narrativa, não tem mais criatividade, não existe mais beleza, não existe mais arte, não existe fruto dessa geração. Será que o conhecimento que o mundo possui tem libertado de verdade? É isso que a teologia filosófica, quando estuda sobre o assunto, ela chama, um tipo de idolatria chamada informacionismo. É a idolatria no conhecimento. Se eu tiver conhecimento, eu terei poder para dominar a realidade. Aí vem Salomão e diz o quê? No verso 16 e 17 do capítulo 8. Quando eu me dediquei a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra, aí verso 17, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso poderá achar. Ah, pastor, então você está dizendo que não pode ser cientista? Pode, tem coisas que Deus nos revela, tem conhecimentos que Deus nos permite ter. Mas ele não pode ser idolatrado. O conhecimento tem que ser usado para adorar a Deus, para servir ao próximo, e não para um projeto pessoal de idolatria. E aí a grande conclusão que Salomão chega, capítulo 9, verso 1 e 2, ele diz assim: tenho refletido sobre todas estas coisas, para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. Olha só que interessante. Os justos e os sábios, ele está falando do mesmo tipo. Uma pessoa justa, que faz o que é correto, e uma pessoa sábia, que sabe o que é correto. A sabedoria e a justiça não traz a vida para as nossas mãos. É isso que ele está dizendo. Deus não é um Deus manipulável pela nossa justiça ou nossas obras, pelos nossos conhecimentos. Nossas obras e conhecimento não compram o favor de Deus. Já aprendemos que não devemos fazer o que é certo porque queremos algo em troca nessa vida. A gente viu isso na mensagem anterior. Devemos desejar amar o que é certo e se alegrar em viver uma vida justa, sabendo que, apesar de tudo, a alegria está em fazer o bem na presença de Deus e ser cuidado por Ele para sempre. Por esse motivo, devemos entender que não existe nada que saibamos ou façamos que trará a nossa vida para o nosso controle ou para o nosso domínio. Acreditar em algo assim é desgastante, só amplia a nossa ansiedade com a vida e com o futuro. Precisamos entender de uma vez por todas, nós estamos nas mãos de Deus. E aí vem a pergunta, isso te alegra ou isso te assusta? Sua vida está nas mãos de Deus e nada pode tirar você das mãos dele. Isso te alegra ou isso te assusta? Se você for um crente, isso deveria te alegrar. Se você for um ímpio, isso tem que te assustar.
Aí ele vai afirmar agora algumas condições resultantes da vida do sábio e do justo. Olha o que é que ele diz. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ou seja, o sábio e o justo faz o que é correto. Se é amor ou ódio que ele vai colher, ninguém sabe. Deus sabe. Ninguém pode prever o futuro acerca da sua própria vida. Essa vida está nas mãos de Deus. Isso deve gerar em nós ou alegria por descansar na bondade, ou nos fazer desesperar por não ter a nossa vida em nossas mãos. Essa verdade é um eco constante em nós. Você não está no controle, você não está no controle, você não está no controle. Você faz um exercício aqui igual aquelas igrejas. Diga para o irmão do seu lado, você não está no controle. Diga aí para o irmão do seu lado. E aí é bom fazer, é chato fazer isso, né? Tem umas igrejas que fazem o tempo todo, né? Então para você não fazer isso, faça assim, diga assim, eu não estou no controle, diga. Pronto. Não precisa falar para o irmão do lado, você fala para você mesmo. Eu não estou no controle. Você consegue dormir com esse barulho? Você não está no controle, você não está no controle, eu não estou no controle, eu não estou no controle. Você consegue dormir com esse barulho? Sua vida nunca esteve em suas mãos, meu querido. Se você consegue, você é feliz. Se não, você precisa se arrepender de um coração enganoso. Buscar dormir com esse maravilhoso barulho da graça. Ah, que barulho maravilhoso. Eu não estou no controle, eu não estou, graças a Deus, porque eu sou incompetente. Se eu fosse, estivesse no controle, estivesse na direção da minha vida, Jesus era uma desgraça. Ah, meu Deus, como tu és bom. Ainda bem que tu estás no controle, Senhor. Ainda bem, ainda bem. É assim que você tem que descansar. Isso é maravilhoso, porque quem administra o meu futuro está fazendo muito melhor do que eu. Salomão afirma isso, como vemos a partir do verso 9:2. Olha só. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como aquele que tem medo de fazê-los. Ou seja, o que você faz não determina o seu futuro, porque no fim das contas tem coisas que acontecem independente se você é bom ou mal. É aquela pergunta que a gente fez na mensagem anterior. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Sabe por quê? Porque o futuro é incerto. Ele percebe aqui que o mundo não se trata de um videogame, gente. O videogame é o seguinte, você vai lá, aí tem que pular. Pum, pulou. Eita, aí o bicho pá, pegou você. Aí pim, morreu. Aí volta para o começo. Aí você diz, pronto, na próxima agora eu não vou pular ali, eu vou pular do outro lado. Não é assim que a gente joga videogame? Eu zerei Mario 3 assim. E minha mãe dizendo, desliga esse negócio, menino. A gente acha que a vida é assim. Ah, eu vou fazer isso porque aí eu vou ter esse resultado. Aí você vem e não tem o resultado que você queria. Porque você fez achando que a vida estava nas suas mãos. Então, é aquilo que Tiago diz. Tiago diz, você diz, vamos a tal cidade, lá passaremos um ano, lá ganharemos, lá teremos tudo e tal e tal. E aí Tiago diz assim, você é um presunçoso, você é um arrogante. Não, diga assim, se Deus nos permitir, nós iremos, lá passaremos e voltaremos. Porque o que é a vossa vida? É humilhante para quem gosta de ter o controle. Não é um videogame que a gente pode prever e se preparar para o resultado. Tem coisas que você precisa, né? O jovem chega e diz, pastor, eu quero casar. Aí você diz, tem trabalho? Tenho não, pastor. Eu digo, então vai dar errado. A não ser que você ganhe na loteria. Porque tem coisas que são previsíveis, né? Aí é sabedoria. Está lá o menino subindo no móvel. Menino, desce daí, tu vai cair. Aí o menino, bum, cai. Aí, eita, mãe, você prevê o futuro? Não, meu filho, é porque eu vi que ia dar errado. Sabedoria. O menino está subindo lá achando que ele vai pular igual uma aranha. Aí a mãe está dizendo, não vai dar certo. Aí, é boca de praga. Não, é porque ela tem sabedoria. Ela sabe que aquilo não vai dar certo. Isso não é prever o futuro, isso é sabedoria. Ele percebe que o mundo não é esse videogame. E aí existem algumas verdades que a gente precisa entender
sobre esse mundo. Algumas coisas são importantes de entender. Porque mesmo que o mundo não seja um videogame, mas você precisa pelo menos entender onde é que estão os vilões, onde é que estão os problemas. E como é que você tem que... É igual quando você vai jogar com o irmão menor, né? Eu e meu irmão, a gente cometia essa maldade. Você bota o controle e o controle do seu irmão, você tira você despluga. Aí você diz assim, tu é o outro personagem. Aí ele, você lá, jogando bem tranquilo, e ele não vai ali. É necessário pelo menos você saber que o controle está desplugado ou não. Você tem que saber disso. Para você não ficar se esforçando em vão. Então tem algumas verdades sobre o mundo que você precisa saber. E ele vai dizer aqui algumas. Ele diz aqui, no verso 3. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. Ele diz, o problema debaixo do sol é esse. O mundo quebrado é isso. Sabe qual é? A mesma coisa acontece com todos. Ele não está dizendo para você que você não tem que viver o bem, não. Pelo contrário, lá no final ele vai dizer, ele vai chamar você e dizer, mas sabe como é a vida melhor? Ele está dizendo o seguinte, não está no teu controle. Não é que você vai apertar A que vai sair B. Não é assim a vida. Viva sabiamente. Mas ao ter sabedoria e conhecimento, não significa dizer que você pegou o controle da vida para você. E agora, pronto, agora eu domino. Agora eu zero a vida. Não. Não é assim. Então ele chega e continua. Também o coração das pessoas está cheio de maldade. As pessoas têm um coração mau. Fulano de tal morreu, tem um coração tão bom. Vocês já viram isso? Que depois que a pessoa morre, todo mundo vira bom. Rapaz, Deus põe um bom lugar, porque era uma boa pessoa. Mas quando estava vivo, são miserável, desgraçado, tal. Salomão está dizendo, olha gente, não é bem assim não. O coração de todo mundo é mau. Tá, aqui apresentei bem o bichinho. O bichinho não tem maldade. Ele não tem aí, você ainda não percebe, mas ele está lá, o coraçãozinho dele lá. O de Liza está lá também, de Kleber está lá. Cada um está lá. Deixa só ir crescendo um pouquinho que tu vai vendo que vai saindo aí. O veneninho vai saindo. Está lá, brincando com o brinquedo. Aí o outro está brincando com o brinquedo. Ele vai dizer, eu quero esse brinquedo. Aí pega o brinquedo do outro. Aí o outro vai, corre e pega o brinquedo que ele estava. Ele faz o quê? Larga o brinquedo e quer o do outro. Aí você diz, qual é o prazer dele? Aí brincar com o brinquedo? Não, é tomar o brinquedo do outro. Egoísmo. Mas os bichinhos estão lá. A gente até fechou ali, né? A janela lateral. Que as bênçãos ficavam dando cada grito ali. Que os irmãos que estão ali são os focos, viu? Porque eles conseguiam. Aí a gente hoje no serviço, fecha ali aquela janela para ver se a gente alivia o barulho. Vocês viram que ficou mais, né? Mas eles estão tocando terror lá com os professores, viu? Estão lá, tocando terror. Você diz, ixi, como ficaram tranquilos. Não, é porque a gente fechou ali. Mas eles estão lá. Quando chegar lá, tal, corra virada lá. Gente, desde pequena a natureza está ali. Aí vem o mundo e diz, não, o bichinho é tão lindinho, é bonitinho mesmo, fofinho, dá vontade de dar cheiro e mordida. Mas é pecador. Se deixar entregue a si mesmo, vai causar destruição. Ou vocês acham Hitler era um bebezinho lindinho, um bigodinho lá dele, lindinho, fofinho. Cresceu, virou um caba perverso. Mas um dia ele foi um bebezinho fofinho. Então ele está dizendo, aceita isso, que o teu coração tem maldade e o coração dos outros também tem, aceita isso. Está cheio de loucura enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Outro ponto, vai morrer. O jovem diz, eu jamais morrerei. I will live forever. Lembra daquela música? Esqueci. I will live forever young. Forever young. Forever young. I wanna be forever young. Ou seja, o que é que ele quer dizer? Para sempre jovem. Eu irei ficar para sempre jovem. Não, meu velho. Vai não. Não vai não. Não vai não. Então entenda uma coisa. Ou você vive, ou você morre. Está entendendo? Ou você vive, ou você morre. Simples assim. Ele continua dizendo aqui, para aquele que está entre os vivos, há esperança.
Sabe por quê? Porque enquanto tem vida, tem esperança. Não é assim a frase todo mundo diz, enquanto há vida, há esperança. É verdade, é esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Um cão tem um valor inferior ao de um leão. O leão é brabo, poderoso, forte. Mas ele diz, é melhor você ter um cachorro na sua casa vivo do que você ter um leão morto. Que proteção tu vai ter de um leão? Mas um leão que eu tenho lá em casa, mas ele está morto, não vale de nada. Então é melhor você ter um cachorro vivo do que um leão morto. São coisas tão óbvias, né? Você diz, pastor, eu vim aqui para o senhor pregar coisas óbvias. Quem está vivo não está morto, quem está morto não está vivo. Isso é óbvio, mas a gente esquece disso. Tem tanto jovem achando aí que nunca vai morrer, jovem maltratando o idoso, achando que não vai ficar também. Te prepara, tu vai. Ei, velho, deixa de ser mole, um dia tua coluna vai doer também. Te prepara, jovem. Um dia você vai cansar também, te prepara. A gente não pode esquecer. Não podemos esquecer. Estamos aqui de passagem. Precisamos entender isso, independente da idade. Está hoje o jovem lá querendo viver a vida louca. Não quer estudar. O pai estuda, menino, para tu ter um futuro. Não quero. Porque ele acha que para sempre o papai e a mamãe vai fazer a feira para ele. Aí depois o caba se apaixona e chega, pastor, eu quero casar. Tem o quê, meu filho? Não tem nada não. Era para ter estudado, era para ter trabalhado, era para ter se preparado. A gente aqui brinca com os adolescentes, né? Quero namorar. Para quê? Vai casar? Tu jovem, tu quer namorar para não casar, então tu quer fazer o quê no namoro? O que é namoro para você? É esfregação, é? Porque, para entender qual é a lógica. Para que tu quer namorar, adolescente? Para quê? Se tu não pretende casar. Pretendo, pastor, casar com quantos anos? Com 15 anos? 14 anos tu vai casar? Não, vou casar quando eu tiver 21. Aí começa a namorar com 13. Quando é com 21 anos, tá mordendo. Eu quero casar. Já era, meu filho. Passou esses anos todos, vai demorar, porque tem que construir. Só que aí o cara é adolescente, está namorando, só que não está estudando, porque está só pensando no love. Aí não estuda, não consegue se preparar para o emprego. Aí depois quer casar, mas passou a vida namorador. E aí? Cerrou o galho da árvore que estava em cima. Podia ter se concentrado e dito assim, deixa eu me concentrar aqui, vou produzir meu futuro. Quando eu chegar na idade de namorar, eu vou dizer assim, vou namorar. Igual eu fiz com meu sogro, muito macho. Eu cheguei lá e disse assim, vou casar. Aí ele disse, negócio é isso aí, para que essa correria? Aí eu disse assim, porque eu quero casar, eu já tenho a casa, já tenho um carro. Só com as pernas assim, né? Tá certo. Todo brutão, tá certo. Pronto, estou macho demais. Mas se eu vou casar com o quê? Tem emprego? Tem não. Tem casa? Tem não. Tem não. Para que tu quer casar? Porque eu quero. Não tem moral nenhuma. Quando eu cheguei, passei assim, né, como toda educação na cara dele, assim, tem casa, tem um carro, tem emprego, quero casar. Ele devia dizer o quê? Vou pegar a princesa, botar num castelo e você vai ter que ir resgatá-la. Não tinha mais condição. Estava tudo encaminhado, todo o projeto tinha sido projetado, planejado, estava tudo encaminhado, toda a conspiração já estava pronta. Não tinha o que fazer. Só que hoje os jovens querem comer o bolo sem trabalhar, ou querem comer a pamonha sem ralar o milho. Tem que ralar, meu velho, tem que trabalhar, tem que se preparar. Então, se você tem que entender que se você está vivo, viva a vida. E viva. Porque enquanto está vivo, você tem esperança de construir alguma coisa. É isso que ele vai caminhando, quando ele diz aqui. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, e não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles já no esquecimento. Ele não está dizendo aqui que depois da morte não tem salvação, não, porque a perspectiva de Salomão não é de falar do céu. Salomão, ele fecha uma linha e diz assim, eu vou falar só sobre a visão terrena. Depois que morre, acabou, apodrece. É isso que ele está dizendo. Depois que morreu, não tem mais o que fazer. Então faça enquanto está vivo. Se você quer homenagear alguém, homenageie enquanto está vivo. Quer amar alguém, ame enquanto está vivo. Depois que morre, o que vai ter é somente memória. E você dizer assim, ai, como eu me arrependo de tudo que eu fiz com aquela pessoa.
Verso 6, amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Não tem mais. Agora é apodrecer. Acabou. E aí, você pode dizer assim, então se eu vou morrer, vamos viver a vida louca. Não. Ele agora vai chamar a responsabilidade, ele vai dizer, agora eu vou te apresentar uma vida. E aí ele diz aqui, verso 7, portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho. Você diz, eita, agora eu vou para Merueba, né? Como é Perueba, sei lá. Vou lá. Porque ele está dizendo, está mandando eu tomar o vinho. Tu quer encher a cara, é? Então tu não está sabendo fazer uso do vinho. Você não está sabendo fazer uso daquilo que Deus pode te dar como um prazer. Você não está sabendo fazer uso. Você está querendo ser cachaceiro, encher a cara e postar nas mídias que tá, estou aqui tomando uma, galera. Para ser o cara, o mara. Não. Ele está dizendo o seguinte, existem prazeres na vida. Café, gente, que coisa maravilhosa é café. Quando sobe aquele cheiro de café, aquele cafezinho cheiroso, logo de manhã cedo. Eu estou lá, aí igual aquele desenho, né? Aí vem o café, o Michele fazendo o café, aí vem o café assim no meu nariz, aí me acorda. Aí eu vou me levanto da cama, o café maravilhoso. Tão bom, gente. Sorvete. É bom sorvete. Estou de dieta, mas eu estou só lembrando. Coma com alegria o seu pão, beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. O que é que ele está dizendo? Não é que Deus olhou para você e disse assim, tu é um cara. Não, ele está dizendo o seguinte, o que eu criei e te dei para fazer, eu aprovo. Eu me agradei do que você está fazendo. É trabalho? Para mim é um prazer te dar trabalho. É bom comer uma maçã bem vermelha, aquela que você morde e faz... Aquele... Que tiver com fome aí, ó, aquele barulhinho da maçã. Eita, como é bom comer maçã. Como é bom feijoada. Cortar um bolo daquele do OX, como é? Cortar ali o chocolate descendo assim, eu fico só vendo nos Instagram lá e dizendo assim, meu Deus, aí eu vou e como alface. Olha a foto e como alface. Olha a foto e como alface. Igual eu estava conversando com Isabela, eu disse, Isabela, tu está postando muita comida. Ela falou, não, pastor, eu dou uma cheirada num pipos aqui de Mateus e vou lá e como a fruta. Que aí eu balancei a estratégia, gente. Coma com alegria o seu pão, beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas, santidade, que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Se você foi chamado ao casamento, se você não foi chamado ao casamento, você vai ter amizades e alegrias fantásticas, que vão suprir toda e qualquer necessidade de um relacionamento. Entenda isso, Deus é gracioso sempre. Mas se você foi chamado ao casamento, Deus está dizendo o seguinte, eu te dei um presente. Viva essa alegria. Viva essa alegria. E aí ele diz, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho que você se afadigou debaixo do sol. Gente, como é maravilhoso. Às vezes eu fico me pegando assim, é uns pensamentos meio loucos, mas eu fico me pegando assim. Eu imagino eu numa cama, bem velhinho, dizendo assim, Senhor, eu vivi uma vida boa, pode me levar. Aí eu fecho o olho e vou. Não sei se é loucura, não sei se isso vai acontecer comigo mesmo. Mas eu penso assim, mesmo de neto, bisneto, não sei até quando eu vou. Tá assim, olhando, eu correndo assim, dizendo assim, eita rapaz, que vida maravilhosa. Igual final de filme, né? Você acorda de manhã, come uma comida muito boa, ouve uma música muito boa, dá um cheiro na veinha, aí vê os netos lá correndo. Você, amigo, isso está muito colorido, eu acho que eu vou morrer hoje. E aí vai passando o dia, aí você se encontra com os amigos e não sei o que e tal. Aí você vai dormir e diz assim, no final do dia você faz, Senhor Jesus, obrigado, eu vivi uma vida maravilhosa, pode me levar. Aí você, acabou. Gente, que maravilha. Como seria bom, né? Se fosse assim, a gente pudesse programar. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Ou seja, não vá além.
Tem gente aí trabalhando e se arrebentando para conseguir ir aonde? Faça e tenha prazer no que você faz, dentro do equilíbrio das 24 horas do dia que Deus te deu. Que venha assumir, e faça bem feito. Faça com alegria. Faça com prazer. Hoje tem tanto irmão ali, escorado na enxada, conversando, tão prazeroso, né, enquanto os outros estavam trabalhando, mas estavam lá, tendo alegria naquela comunhão. Façam conforme o que Deus te deu para fazer, faça com alegria, gente. É interessante, a gente conseguiu fazer tudo, né, graças a Deus, né? Tinha até gente de capacete dizendo que era engenheiro. A gente conseguiu fazer tudo, mas eu digo a vocês, gente, foi um trabalho, eu não sei o que é que os outros irmãos dizem, mas foi tão prazeroso, que hoje de tarde eu cheguei para dormir, eu ainda dormia um pouquinho, cansado, que eu digo, meu Deus, eu não estou aguentando mais isso, eu estou ficando velho. Aí eu fui lá dormir, feliz. Foi engraçado, contou piada, contou história. Tem uns caras que vêm da Bahia que contam tanta história. Conta história. Gente, foi tão prazeroso. Quem não veio, perdeu, gente. Foi bom demais. Tá aí os camaradas que vieram hoje com a cara vermelha. Ó, o Luciano aqui com a cara toda vermelha. Ele é branco, né? O Renato também, todo vermelho aqui. Eu estou com a cara vermelha aqui, mas feliz da vida. Silas ali preparando para iniciar o culto aqui, ele preparando assim, com a mão assim. Aí eu disse, o povo está cansado, viu? Mateus, até citar o cansaço do povo, citou aqui, mas está todo mundo feliz. Vamos terminar o dia alegre, com estacionamento ampliado. Olha que maravilha. O que vier, faça. Sabe por quê? Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, Deus te deu um ticket de viagem, chamada tua vida. Só tem uma dela. Você só vai viver uma infância, uma adolescência, uma fase adulta, uma velhice e uma morte. Aproveite cada uma delas. Tem hora que eu acho que o menino deve pensar que eu sou meio louco. Às vezes eu estou num canto assim, eles estão brincando e tal, aí eu fico olhando para eles. Aí tem uns que são desconfiados e fazem, o que foi que fez? Eu disse, não, meu filho, estou só olhando. Porque eu fico assim, gente, tentando gravar na memória, porque eles não vão ser para sempre dessa idade. Eu chamo Samanta de Biliguinha. Não sei de onde veio esse nome. Aí eu digo, vem cá, Biliguinha, dá um cheiro no teu cangote. Aí eu dou um cheiro assim, tentando memorizar o cheiro do cangote da minha filha, porque um dia não vai ter mais. Vou cheirar, que isso, pai? Tá certo. Hoje eu fui almoçar na casa dos meus pais. Essa mensagem mexeu muito comigo. Aí eu estava hoje almoçando lá, aí meu pai disse, aí eu disse, eu estou indo. Aí apertei a mão do meu pai, aí abracei ele, aí deu um cheiro, ele fez assim, o que foi, meu filho? Deu um cheiro bem demorado, pensando assim, vai chegar um dia que eu não vou poder mais fazer isso. Você já parou para pensar nisso? Aí tá a gente correndo para ficar rico, correndo para a empresa ser a maior empresa do mundo, e tal, e pá, aí perdendo o ticket da vida que Deus deu. Gente, foi tão bom o Congresso dos Homens lá, meu amigo. A gente boiando lá, só faltou uma boia daquelas, né, de farofeiro. Foi bom demais, gente. Que maravilha. É naquele momento que você diz, como é bom viver. Como é bom ser crente. Fomos, nos alegramos e voltamos, não precisou botar 1 litro de cachaça na boca. Chegou todo mundo queimado em casa, igual um camarão, mas feliz. Com a amizade fortalecida. Olha que maravilha, olha que bênção, olha que vida maravilhosa. E aí eu quero finalizar aqui. A vida é uma dádiva divina. Se for vivida na presença do Senhor, se torna uma bênção maravilhosa da existência. Eu fico pensando, gente, que no céu a gente vai falar tanta coisa da nossa vida. Você está lá com o Leandro vai contar a história da vida dele todinho, nos mínimos detalhes. E com um coração grato. Ah, pastor, tal e tal e tal e tal e tal. Gente, a gente vai conhecer tanta gente, vai conversar com tanta gente. Silas, tu vai contar tanta história. Tu vai conhecer tanta gente. Gente, é tanta coisa que a gente vai poder se alegrar com a vida que foi vivida aqui. Que toda lágrima vai ser enxuta dos olhos.
e a gente vai lembrar da bênção que foi viver aqui. Como é bom viver, gente. Como é triste as pessoas que perdem a alegria de viver. Então que a gente possa realmente, e se você não tem essa alegria, conheça Jesus. Conheça Jesus. Relacione-se com Ele. Que você vai aprender um pouquinho sobre isso. Pastor, mas como? Relacione-se com Cristo. Você vai aprender a viver. Pode ter certeza. Vamos orar? Pai santo e amado, Deus misericordioso e bom, obrigado por tua graça em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado por tua bondade, Senhor Deus. Obrigado porque a vida é maravilhosa. Apesar das lutas, das dificuldades, das dores, das enfermidades, muitas vezes da falta de dinheiro, muitas vezes, Pai, não podemos até ter um feriado, mas não ter dinheiro para passear, mas temos a nossa família e a nossa casa. Pai santo, como é maravilhoso. Não queremos ter conhecimento para dominar a realidade, mas queremos descansar na verdade de que a vida nas tuas mãos é muito melhor e é muito maior do que eu posso imaginar. Ó Pai Santo, nos ajuda a viver a tua vontade. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.